Olá, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso canal Peripécias de Mãe, porque mãe também acerta e essa é a nossa nova série, As Mães que Acertaram na Bíblia. E nós já estivemos nessa série falando de 5 mães. Vamos fazer uma breve recapitulação? Joquebede, Rispa, a esposa de Zelofeade, a esposa de Manoá, Raabe, e agora nós vamos para a sexta mãe. É a viúva de Sarepta. Na Bíblia, a história da viúva de Sarepta está em 1 Reis 17, do 7 ao 24. Você já deve ter lido, com certeza leu, e se lembra bem de que Deus avisou ao profeta que ele havia preparado, ele havia avisado essa viúva de que ela receberia ali o profeta e sustentaria o profeta. Apesar de não mencionar o preparo que foi dado à viúva, na Bíblia nós sabemos que quando Elias chega e diz a ela para que ela dê um pouco de água e dê um pouco de pão, um bolo, ela diz a ele que não tem, que o que ela tem é só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ela vai fazer com aquele azeite e aquela farinha o último alimento para ela e para o filho dela. Elias então dá uma prova de fé, diz a ela que ela faça primeiro para ele. A viúva passou na prova, porque ela de fato fez primeiro para Elias. E depois, quando ela tinha feito para Elias, ela percebeu que tinha mais azeite, tinha mais trigo. Ela foi fiel sem ter nada, era a última decisão da vida dela, ela sabia que ia morrer. E como ela chama Elias de homem de Deus, no texto bíblico, a gente sabe que ela não só acreditava em Deus, como acreditava que Elias era um profeta de Deus. E essa fé, nesse último momento de resquício de esperança que ela tinha, porque a vida dela já ia acabar de fome, pela fome que estava sobre a terra, e na região da Fenícia, onde hoje em dia a gente tem o Líbano, estava tudo também seco. A cidade de Sarepta ficava bem próxima de Tiro e Sidom, 14 quilômetros de Sidom e 24 quilômetros de Tiro. Era uma cidade litorânea, e mesmo sendo próxima ao litoral, a situação lá também estava ruim de chuva, porque a seca não era relacionada à geografia. A seca era relacionada à palavra de Deus através de Elias. Ele disse que até que a palavra dele viesse novamente do Senhor a ele, nem um orvalho cairia sobre a terra. E de fato já havia muito tempo que não caía chuva alguma. E toda a região de Israel, e assim como as regiões vizinhas, a região de Sarepta, a região de Tiro e Sidom, todo mundo passou por essa seca. Claro, em consequência ao pecado deles. A região onde a viúva morava, todas as pessoas adoravam a Baal, mas ela cria em Deus. Ela tinha uma vista de outra direção, um panorama de outra direção. Ela cria que Deus era o seu Deus e que Elias era o seu profeta. E Deus providenciou. Jesus mencionou essa viúva em Lucas 4, 25 e 26. E ele diz lá no texto que em Israel havia muitas viúvas. Mas foi a esta viúva na cidade de Sarepta, em Sidom, que Elias foi enviado. Eu fico pensando, existem muitas pessoas em todos os lugares do mundo que têm sim fé em Deus e que nós nem imaginamos que têm essa fé. Às vezes, a gente julga pela geografia, a gente julga pela condição social, pelo status, e isso é completamente contrário aos padrões divinos. Tendo pouco ou tendo muito, o que Deus vai analisar é o coração. É o quanto você está disposto a se entregar, a servir. E há uma outra história que eu vou contar em paralelo com essa história da viúva, que é uma história que está relatada em muitos locais. Se você entrar no Google e digitar o nome dele, que eu vou contar a história agora, você vai encontrar tanto artigos quanto a referência bibliográfica de um livro lançado pela Casa Publicadora Brasileira. Ele é Milton Soldani Afonso. E não só a minha família foi beneficiada pela fé dele, como muitas outras famílias. Eu imagino que talvez você conheça alguém que recebeu uma bolsa de estudos ou que foi beneficiado de alguma maneira pela Novo Tempo ou por algum outro projeto que tenha passado pelas mãos dele, porque Deus assim quis. Este homem, nascido em 1921, no dia 12 de dezembro, só foi registrado depois de 13 anos no cartório, porque os pais eram muito pobres e não tinham condições de viajar até lá. Ele nasceu em Minas Gerais e ali ele viveu por muito tempo. O pai era alcoólatra. E ele mesmo assim agradece muito ao pai e à mãe por tudo que deram a ele de educação. Chegar a vender descalço na rua doce que a mãe fazia. 6, 7 anos. E ele teve outros irmãos. Apesar da mãe dele ter tido 11 gestações, só 3 filhos nasceram. E eles todos eram muito valorizados por essa mãe guerreira. E o Dr. Milton Afonso
Depois de grande, foi enviado para o CAB, que é o colégio que hoje nós chamamos de UNASP. E lá no CAB ele não tinha a menor condição, como os outros, de esbanjar nada. E todos eles o apelidavam e achavam que ele não daria em nada. Mas de fato ele saiu de lá e depois disso ele se formou em Direito. E depois disso ele resolveu fazer uma filantropia com uma espécie de plano de saúde com filantropia, tudo embutido. A Golden Cross começou assim. Ele queria que todo o lucro fosse revertido para bolsas de estudos. E depois se transformou numa mega empresa. Chegou a ser a 5ª maior do mundo, a maior empresa de saúde, de plano de saúde, da América Latina. E essa empresa não foi a única coisa que esse homem recebeu de bênção. Ele conhecia muitas pessoas que depois tomaram caminhos diferentes e acabaram ajudando que ele conseguisse a USEC, que hoje é a Unisa. E essa foi uma realização de um sonho para ele, porque ele queria que muitas pessoas estudassem. A cada ano, em torno de 60 mil pessoas passaram a estudar com bolsas de estudos doadas por ele, ou pelas empresas que ele tinha como administrador. Depois disso, a Novo Tempo também foi iniciativa praticamente dele, de um grupo pequeno de pessoas que tinham um sonho, uma visão de que poderia ser possível sim a gente ter uma televisão, através das rádios que eles foram adquirindo e foram progredindo nessa área da comunicação. E hoje a gente vê como que esse ministério, com muitos outros ministérios também que foram agregados a esse do Milton Afonso e que foram usados por Deus para transformar Novo Tempo no que ela é, nós percebemos também nas igrejas no interior de Minas Gerais. O meu pai foi pastor muitos anos na Associação Mineira Leste e lá inúmeras igrejas foram construídas totalmente, do começo ao fim, pelo Milton Afonso, doadas para a Igreja Adventista, sem que nada fosse gasto pelos membros locais e nem pela organização. E esse homem não tinha nada, ele andava descalço vendendo doces quando era criança. Chegou no colégio praticamente sem roupa nenhuma. E aí eu pergunto para você, será que a gente, quando é pouco que a gente tem nas mãos, a gente consegue ser fiel? A esposa do Dr. Milton relatou em um testemunho, há alguns anos atrás, hoje ela já é falecida, que os primeiros meses depois que eles se casaram, às vezes faltava até para o aluguel o dinheiro, mas 1 ou 2 bolsas de estudos ele sempre pagava, com dinheiro do bolso, com dinheiro da família. Há relatos de que na colportagem ele tirava às vezes 1, 2, 3 bolsas para poder ajudar os amigos. Ele tirava uma bolsa para ele, mais uma bolsa para algum amigo. Então antes de poder dizer que já tem uma casa própria, ele já tinha pessoas que ele estava auxiliando a estudar. E aí a gente fica assim, mas quando eu tiver, mas quando... Se a viúva tivesse dito isso para o profeta Elias, olha, hoje eu não tenho, volte daqui a determinado período, que quando eu tiver, eu divido com você, eu dou o primeiro bolo para você. Ela não teria recebido nem a vida que ela recebeu através daquele alimento que nunca parou de ter, aquela farinha que sempre brotava no pote, né, na panela, e também o azeite. Ela teria com certeza morrido ali, mas ela passou no teste da fé. A fé, ela independe de quantidade de dinheiro que você tem no banco. Independe da quantidade de imóveis que tem no teu nome e no meu nome. A fé para servir, a fé para ouvir a voz de Deus, ela existe se a gente ajoelhar e pedir. Se a gente orar de fato e pedir. Aquela viúva depois na Bíblia menciona também no mesmo capítulo 17 de 1 Reis, menciona que ela recebeu uma bênção de que o filho dela foi ressuscitado, porque Deus usou Elias novamente. Essa doença que o filho dela teve, ela achou que era por culpa dela. A visão dela estava embaçada. E ela diz, o Senhor veio aqui, o profeta, né, e trouxe à vista os meus pecados, à vista do Senhor. E ela meio que achou que pela proximidade com o profeta, Deus estava olhando mais para ela e vendo os pecados dela e a punição era aquilo. Olha a visão de mundo que ela tinha. A cosmovisão, ela interfere muito na nossa versão dos fatos, na nossa justificativa, na nossa interpretação. Às vezes acontece uma coisa ruim e tem acontecido muitas coisas ruins nesse mundo. Existem muitas pessoas, o próprio Dr. Milton Afonso teve coronavírus, pegou a doença. E aí nós percebemos que as pessoas elas têm tido problemas hoje em dia, para todos os lados que a gente olha só tem problema. A interpretação, a cosmovisão da gente vai determinar se a gente quer ou não quer ter uma postura proativa, positiva e de serviço. A nossa fé tem que influenciar tudo. Não adianta ter uma fé guardada numa caixinha. A gente precisa que a nossa fé saia de nós. Eu preciso que a minha fé transpareça. E só se ela transparecer é que os meus filhos também podem perceber que é possível. Que eles podem pedir a Deus e que eles podem também ser luzes, ser também bênçãos para as outras pessoas. Quantas pessoas foram abençoadas pela viúva? Uma pessoa ou toda uma nação?
Porque o profeta Elias, que ela alimentou, depois que ela alimentou, foi para o Carmelo. Ali nós vimos toda uma nação reconhecendo que o Deus verdadeiro era o Deus Eu Sou, o Deus de Israel e não Baal. Porque uma mulher se deixou ser usada e ela nem era do povo de Deus. Digamos que se a gente fosse olhar hoje em dia, ela nem sabia fazer uma oração direito, ela nem sabia falar os versos bíblicos que você e eu talvez saibamos, ela nem sabia interpretar os textos bíblicos como talvez um e outro saibam, ela não tinha aquele conhecimento todo que a maioria das pessoas hoje em dia tem. Nós sabemos que o conhecimento ele é multiplicado e hoje em dia uma criança de 7 anos sabe mais do que um faraó sabia no Antigo Egito. Mas nós sabemos que conhecimento não significa necessariamente sabedoria. Conhecimento pode significar várias coisas, mas a sabedoria ela vem do Senhor. E nós podemos tê-la. É só pedir. Tiago 1,5. Vamos pedir a Deus essa inteligência, essa sabedoria que vem de Deus, para que Ele possa nos mostrar que com o pouquinho que a gente tem, às vezes é só um restinho ali, a gente pode fazer muita coisa. Nem todo mundo vai ser Milton Afonso. Algumas pessoas serão viúvas de Sarepta durante toda a vida. Você pode ajudar uma pessoa, essa pessoa pode ser uma pessoa simples, e depois essa pessoa pode se tornar um missionário que vai pregar o evangelho para muitas. Vier a nossa mão, para que Deus o transforme em muito, como transformou nas mãos do Dr. Milton Afonso, que ainda está vivo, e está para fazer 100 anos, e sobreviveu ao coronavírus. Nós podemos então acreditar que o Senhor Deus, Ele pode fazer todas as coisas, e não importa quais delas Ele vai fazer na minha vida, contanto que eu esteja pronta a ouvir, a receber o seu aviso de que Ele está mandando alguém, como Deus mandou Elias e avisou a viúva. É o meu desejo para mim e para você hoje. Um beijo, um abraço.